Foi você que bancou a vinda do Luxemburgo? Foi. Na realidade, foi assim. Quando eu fui pro Palmeiras, eu tinha na cabeça fazer um projeto de 3 anos para ser campeão. Não ganhava 17. Eu falei, eu preciso montar uma coisa que... Eu sempre gostei de uma situação assim. Eu não quero ser campeão uma vez só, eu quero ser campeão sempre. Tá, para ser campeão uma vez só, tudo bem, passa, mas eu queria que o Palmeiras chegasse num ponto que sempre estava disputando o título. E para isso tem que ter uma construção. Você quer construir um time protagonista, né? Não que batesse campeão. Mas tinha que estar lá em cima. Se você tem um time competitivo bom, você está brigando lá em cima. Uma hora você ganha, uma hora você está brigando lá em cima. Então, o meu projeto era essa construção, né? De, vou montando elenco, vai dando certo, papá. E aí o que acontece? Eu já tomei uma na lata quando eu cheguei no Palmeiras. E aí os caras, o que você tá pensando? Tal? Eu falei, tô pensando em 3 anos ser campeão. Os caras começaram a rir da minha cara. Eu falei assim, por quê? Pô, não, você tá louco. Você vai ser campeão amanhã, meu filho. Ser campeão amanhã, né? Até o Tipuro, o pessoal. Mas não fala isso na mídia, pelo amor de Deus, né? Eu falo, pô, não, gente, não tem... Não, mas é só trazer jogador. Eu falo, ser campeão não é só trazer jogador. Tem um projeto, porque você só é campeão se você juntar o fora de campo com dentro de campo. Senão você não ganha. Não ganha. Você pode ganhar assim, puta rabo. Mas depois você perde sempre. Se você não juntar as coisas, você não ganha. Né? E aí, pô, até quando eu caí na besteira de falar que eu tinha um projeto de 3 anos para ser campeão, os muros lá do Palmeiras, fora Parmalat. Parmalat é ilusão. É ilusão, volta pro vôlei Brunoro, né? Eu falei, caraca, meu. Não podia ter falado, né? Não podia ter falado, acho que eu vou voltar antes, né, meu? E aí, então... O que eu tava falando mesmo? Do Luxa, que bancou, do Luxa. E eu tinha que ser negócio de... Puta, eu esqueço às vezes as coisas por causa do uísque também. Você vai contar a história do uísque já. Aí, pô, aí o que acontece? Eu tava vendo que o Vanderlei, eu nem conhecia o Vanderlei, ele com o Bragantino saiu da Série C paulista pra Série B e campeão, né? Sim. Eu falei, eu preciso de um cara que pensa assim. 3 anos de projeto, aquele meu 3 anos saía da minha cabeça. E eu falei, pô, é o cara que eu pretendo trazer. O time dele joga direitinho, tal. E aí a gente participou de uma reunião aí de quando saiu o Otacílio, quando saiu o Nelsinho, né, que eu cheguei, o Nelsinho tinha saído, para contratar treinador. Mas eu tinha 15 dias que eu tinha chegado. Aí teve uma reunião para contratar e eles pediram para mim participar, a diretoria. Eu falei, não vou participar que eu tô... Acabei de chegar, porra, né? Aí eles, participa e tal. E cada um dava uma opinião lá de um treinador. Eu falava, mas ninguém vai entrevistar o cara, ninguém vai falar com o treinador. É assim, eu gosto desse, gosto daquele, né? E aí, dá a sua opinião. Eu falei, minha opinião é o Vanderlei Luxemburgo pelo que eu tô pensando, né? Você tá louco, Vanderlei? Pô, eu fui escrachado na reunião, né, meu? Você lembra quais foram os nomes que colocaram na mesa naquela época? Colocaram um monte, Dino Sani... cada um gostava de um treinador, assim. Não tinha uma opinião unânime ali. Eles começaram a discutir, e aí, junto com o Tipulo, o Serafim, esses caras falaram, vamos pegar um cara mais novo, um cara mais que acabou de ser campeão, um cara com metodologia. E o Otacílio, o Chapinha, tinha acabado de ser campeão também com o Paraná Clube lá no Paraná. Que o Paraná Clube não era o melhor time. E ele foi campeão. Então a gente convenceu a diretoria de trazer o Otacílio. Mas o Vanderlei foi execrado, né, cara? E aí o Otacílio cai já na campanha do Paulista. Em 93, o Chapinha cai. E aí... Quando ele cai, eu falei, agora eu quero o Vanderlei. Agora já estou no processo, né? Sim, já tá um tempinho lá. Aí a diretoria queria o Nelsinho Rosa. Falecido recentemente. Sim. Aí eu falei, só que nós vamos entrevistar. Nós vamos alugar uma sala lá no Rio e vamos fazer a entrevista. Se o Nelsinho agradar na entrevista, a gente traz. Se não agradar, a gente vê qual dos dois. Se nenhum dos dois também agradou na entrevista, traz outro. E o Nelsinho foi muito mal. Ele falou que estava reformando a casa dele, que tinha que dar um tempo.
Eu falei, pô, Nelsinho, olha o time do Palmeiras. Não, mas eu preciso dar um tempo que eu tô reformando a minha casa e tal. Esse papo nada a ver ali, né? Eu acho que ele se assustou com o time e Pode com a ter pressão, sido, né? não, mas Pô, não mas- Porque ali, pra pegar um time daquele, tinha que ser campeão de qualquer jeito, velho. não, E, meu, mas o cara... assim- Pô, mas quem não quer? É o ápice da carreira, é o porra. ápice, pô. O cara não tem ganância Não, ali? mas era isso mesmo, que depois de alguns anos depois eu encontrei com ele falou isso para mim, né? E aí o Vanderlei veio já com uma cabeça de, pô, o time é muito bom, é minha oportunidade na vida, Foi o primeiro clube grande dele. muito grande, pô, o time não precisa, se eu for falar em contratar, eu sou louco, eu preciso mudar um pouco o jeito de jogar, já falou isso e tal. E foi legal, né? Ele já veio, eu cresci, né? Porque o cara que eu escolhi já deu uma Aham. entrevista Deu certo. legal, né? Aham. Aí ele veio nessa situação, né? E o Nelsinho, até por respeito, eu nunca falei isso para ninguém, né? Nessa situação. Já contei esse caso várias vezes, mas nunca falei isso para ninguém. E aí um dia eu tô lá com o projeto do Pão de Açúcar, lá o Dax, lá no Rio, que a gente tinha o projeto também no Rio, e a gente ia jogar contra o Vasco, na categoria de base, né? E eu fui para lá ver o jogo, e ele me chamou, falou, ô, Monoro, tal, lembra que eu não pude ir porque eu estava com um problema na minha casa, tal. Eu falei, então agora eu posso contar, né, Nelson? Você está falando para todo mundo aqui, né? Não, foi mesmo, tal, e foi isso aí, né? E aí, curtiu a camiseta do Pau de Porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM do Insta. Valeu.